Olá pessoal, nós estamos mais uma vez aqui com o Memória do Protestantismo Brasileiro. Esse programa que é produzido e realizado pelo Centro Histórico Cultural Mackenzie em parceria com o curso de História da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje nós vamos conversar sobre protestantismo e cemitérios no Brasil. Comigo para conversar, para essa nossa conversa informal, mas sempre muito contextualizada, o professor doutor Marcel Mendes, meu colega também no curso de História e professor do Programa de Educação, Arte e História da Cultura da nossa universidade, e o nosso convidado, professor Públio, que é mackenzista, fez o seu mestrado em Ciência da Religião aqui no Mackenzie, que resultou nesse livro, o Terra Santa, que fala um pouco sobre a questão dos cemitérios. Públio, que é professor também no Colégio Batista, no Seminário Betel, e é pastor batista e vai conversar um pouco conosco. Vamos começar com ele então, Marcelo. E Sim, ele te levanta a bola e entra na conversa, vamos ver o que ele vai falar. Tá bom. Que história é essa de Terra Santa? Cara, a ideia da Terra Santa é um codinome popular que se dá para o terreno cemiterial. Não é um termo técnico utilizado, mas se tornou popular. Terra Santa, Campo Santo, e na época da pesquisa eu puxei pelo Terra Santa para fazer também um trocadilho, para as pessoas que têm a curiosidade com a questão de Israel, tal, olha para o tema e acaba se confrontando, né, com a questão cemiterial, com a questão da morte. Marcel, nós estamos aqui em Gianópolis, próximo a nós está a Rua da Consolação, que dá nome ao Cemitério da Consolação. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de consolar pessoas? Na história da cidade de São Paulo, as pessoas vinham por aqui sendo consoladas? Como é que seria isso? A Rua da Consolação tem muita história, né? Ela está plantada exatamente num eixo que era trecho de um caminho consagrado até no tempo dos indígenas, portanto, antes de Pedro Álvares Cabral, e que levava aqui a região oeste, levava Sorocaba, utilizada pelos tropeiros e tudo. E aqui foi instalada a igreja, chamada Igreja da Consolação, mais acima, então, já chamados Altos da Consolação, e por volta de 1858 foi instalado o cemitério municipal, e ficou, então, esse termo consolação bastante associado à ideia do cemitério, o que acho positivo até na perspectiva cristã. Até porque o cemitério anterior chamava-se Cemitério dos Aflitos, era, entre aspas, e trocar os aflitos pela consolação, acho que foi um grande passo. Consolado do que ficar aflito, né? Um grande Foi uma passo. boa coisa. Então, é interessante o termo e faz bastante sentido. E temos muita história associada ao cemitério, como a Rua da Consolação, que tem sido um dos limites aqui do nosso campus, e que nele também, nessa rua, está instalada a Chácara Lane, que nos remete até antes da Lane, é um endereço residencial do Reverendo Chamberlain, e nesse quadrilátero chamado Cemitério da Consolação, está encravado pela fronteira aqui da rua Sergipe, o chamado Cemitério dos Protestantes, que tem a sua história própria e associada ao protestantismo aqui em São Paulo, como veremos talvez em outro momento desta nossa conversa, com nomes que são marcantes na história da igreja e na história do Mackenzie. Portanto, estamos perto aqui geograficamente e é bastante estratégico estar aqui também nesta região aqui chamada Consolação. Então, estamos aqui todos sob os auspícios da Consolação. O Públio, conta pra gente um pouco da sua pesquisa e como é que, e um pouco aí da Terra Santa, e a gente vai entrando aí na conversa. Quando eu vim aqui para o programa, né, no mestrado, a ideia não era trabalhar com a questão cemiterial, mas houve uma afeição com o professor Dr. João Batista, e ele como antropólogo, ele como uma pessoa que atua muito na área da pesquisa, da antropologia, da sociologia, ele me indicou alguns caminhos, e um dos caminhos foi a questão da morte. Mas a ideia não era trabalhar a morte, ter uma questão fúnebre, uma questão mística, folclórica, puxar realmente para a questão histórica.
E aí surgiu a possibilidade do Cemitério da Consolação como um marco orientador para as questões políticas, sociais, econômicas e religiosas de São Paulo. Nós temos, né, a história conhecida, a colonização no século XVI, o século XVII. E quando a gente chega em meados do século XIX, a gente tem um evento orientador, um evento catalisador, que é a chegada da corte. Então, entre 1500, entre Cabral e Dom João VI, entre esse período, nós temos como religião única, sendo possível de maneira oficial, a religião católica. E o catolicismo no Brasil tinha um tipo de proposta, um tipo de ideia para o enterramento, para o sepultamento das pessoas. O professor Dr. Marcel citou aqui a questão do cemitério dos aflitos. Então, nós tínhamos o católico branco europeu, português, ele tinha a possibilidade do seu enterramento acontecer no entorno das paróquias. As cidades, muitas delas, as províncias, elas giravam em torno de uma paróquia matriz. E ali eram feitos os enterramentos. Por isso, essa coisa de Campo Santo, Terra Santa. E havia toda uma estrutura econômica, política, social e religiosa em cima disso. Os valores que eram pagos para o depósito, o sepultamento de uma pessoa no entorno da paróquia, eles mudavam conforme a geografia. Então, ser enterrado no terreno paroquial, do lado de fora, tinha um valor. Ser enterrado dentro e mais próximo do altar tinha outro valor. Em determinado momento aqui da pesquisa, a gente conseguiu identificar, né, no arquivo do Estado, também no arquivo municipal, documentos que, no caso específico de uma paróquia, o movimento financeiro da morte era quase 60%. De tudo que entrava. Morrer era um bom negócio. Era um bom negócio. negócio. Para o padre. Para o padre, para a igreja. De todas as ofertas, né, que entravam, cerca de 60% de uma paróquia específica era só na morte. Então, o badalar dos sinos, a ação do sacristão, e movimentava também a economia, né? Então, você tinha a indústria de vela, você tinha os artesãos, você tinha os choradores. Então, os pobres que eram contratados recebiam... Carpideiras, exatamente. E seguiam. Isso tudo era contratado em vida. Então, o personagem que tinha aquela condição, ele organizava com pompas e circunstâncias a sua morte. Branco, católico. Nós tínhamos os católicos brasileiros, filhos de portugueses, filhos miscigenados ou não, mas não tinham esse acesso, mesmo sendo católicos. E quando a gente chega no século XIX, com o advento da coroa, o tratado, né, 1808, depois 1810, a assinatura de tratado com os ingleses, começam a chegar outros personagens na cidade de São Paulo. Então, a gente faz uma análise na pesquisa a partir do contexto folclórico, mítico, religioso, cultural, da morte para o índio, né, a morte para o africano, que desde o século XVI estava sendo, né, traficado, vindo para cá forçosamente, e também esse contexto de morte para o branco, europeu, em especial português católico. Quando a gente chega no século XIX, a gente tem uma época, de certa forma, que está organizando o que vai ser a sociedade brasileira. Nós estamos vivendo a pré-independência, na sequência a república, então a morte faz parte da identidade paulista, paulistana, do povo brasileiro como um todo. E aí a gente vai ter algumas mudanças, porque com o tratado, assinado em 1810, apesar de não se poder, né, o caso dos protestantes ingleses, alemães, suecos, não poderem manifestar publicamente a sua fé, tinha-se um problema a resolver. Se esse camarada morre, o que a gente faz com ele? E aí foi colocado, foi possibilitado a questão de enterramento em solo nacional. Só que daí nós temos todo um movimento popular católico que se nega a isso, não querem, porque o terreno é santo. E enterrar uma pessoa que em vida não professava a mesma fé oficial, você estaria de alguma forma profanando. O tema da pesquisa, uma das palavras-chave da pesquisa é a sacralização. Então, a ideia de tornar o terreno, no folclore popular católico brasileiro, porque a gente não tem isso no Vaticano, a gente não tem isso como orientação católica apostólica romana. Mas no folclore
indígena, africano, católico popular brasileiro, enterrar a pessoa no lugar certo poderia trazer benefícios para ela num pós-morte. Agora, enterrar a pessoa errada, a pessoa que tinha uma fé divergente, isso profanaria. E são inúmeros casos. 2, que eu posso citar aqui rapidamente, né? A gente tem um pai que precisa sair da cidade, né? Precisa cruzar o rio Tietê para enterrar o seu filho num terreno baldio, porque ele foi negado a possibilidade de enterrar a sua criança, porque ela era considerada pagã, era filho de um protestante, e ele não quis fazer o processo pós-morte de tornar aquela criança católica. E um outro mais famoso é do professor da escola, da Faculdade de Direito, do Largo São Francisco, o professor Júlio Frank. Né? O Júlio Frank, alemão, protestante, branco, não católico, ele tem uma morte abrupta, ele morre muito cedo, né? E não pôde ser enterrado. E o local que foi indicado para ele foi o cemitério dos aflitos. E os alunos, né, tinha uma espécie de grêmio, que inclusive o professor Júlio tinha sido o fundador. Bucha. O Bucha. E um idealizador, né, o Bucha como um centro acadêmico que possibilitava as apostilas gratuitas para os estudantes com menos recursos financeiros. Ele era uma pessoa bem vista, bem quista, e morreu. O que fazer com ele? E não permitiram enterrar ele em nenhum terreno oficial em São Paulo, e os alunos acabaram trazendo os seus restos mortais e enterrando na entrada do pátio principal da sala onde ele dava aula, e existe um busto, um monumento ali em sua homenagem até os dias de hoje. 1841. Tá bom. 1941? Esse evento de 41. Mas marca justamente essa época em que já havia, digamos, uma previsão de que fossem definidos espaços, né, para a acolhida dos corpos de não católicos, e isso aconteceu em São Paulo. Creio que o professor Públio pode esclarecer isso melhor, mas num primeiro momento esse espaço destinado a não católicos, a acatólicos, especialmente os que chegaram de fora, então era justamente para estrangeiros, católicos numa parte e acatólicos, ou seja, não católicos noutra parte. Foi aqui na Luz, né? Foi aqui no eixo da Rua São Caetano, um pouquinho antes do Parque da Luz. Esse espaço foi cedido lá pelo convento das irmãs religiosas que estavam estabelecidas lá, estão ainda até hoje uma parte, onde tem o Museu de Arte Sacra. E esse território, depois, em seguida, poucos anos depois, ele foi desapropriado para a definição da Avenida Tiradentes, e foi então que se deu uma transferência de alguns corpos, alguns restos que estavam depositados lá, para o novo recorte aqui, que foi o nosso chamado cemitério dos protestantes. E isso aconteceu, então, por volta de 1855. Tem um dado aí, né, do ponto de vista histórico, para além da questão religiosa, propriamente dita, que eu quero só pensar da fala do público, que é exatamente esse momento de nascimento formal do Brasil enquanto nação, enquanto país, né? Ou seja, a chegada da família real em 1808 e a abertura dos portos às nações amigas, que é em si uma declaração de incongruência. Só tinha uma nação amiga, eram os ingleses, o resto todo estava dominado pelo Napoleão, que não era amigo. Não era amigo. Então, assim, a abertura dos portos às nações amigas faz com que muitos ingleses comecem a chegar. Sim. Também daí a gente saber, e ter o registro até hoje, de vários cemitérios protestantes, denominados cemitério dos ingleses. No Rio de Janeiro tem, no Recife tem, em Salvador tem, que é cemitério dos ingleses. Onde originalmente eram enterrados os ingleses de fé anglicana, mas aí também acabavam sendo enterrados os alemães, suecos e depois outros, americanos, e que iam nessa linha. E é curioso porque é um processo de abertura do país, né, para questões absolutamente internacionais. E a gente nunca para pensar que a morte pode ser um problema diplomático, né? E ela, nesse caso, porque nós estamos falando na segunda metade do século XIX, você não tem como mandar um corpo
daqui de volta para Nova York ou daqui de volta para Londres com uma facilidade. Hoje já não é fácil, se não sei, era mais difícil. Então, o governo brasileiro, o governo imperial, esse período das regências, teve que tratar isso com alguma diligência, sob pena de também perder os seus acordos comerciais. Então, nesse sentido também, a morte, ela é um elemento comercial, ou seja, não só o padre tinha o seu benefício com a morte, mas a nação, naquele momento, também tinha detalhes ali a serem. Para fechar esse primeiro bloco, a partir de quando a gente começa a ter o sepultamento aqui na Consolação, nesse recorte da área como um todo que é destinada aos protestantes? O cemitério da Consolação, ele levou mais ou menos 4 anos para ser instalado, e então começaram essas obras em 1854. Mas ele começou a receber os primeiros corpos em 1858. E, portanto, é nessa década de 1850 que ele entra em cena e passa a ser o grande cemitério municipal de São Paulo. Na época, então, ele passou a receber católicos, porque ainda estava em vigência a Constituição Imperial de 1824, que definia como religião oficial do Brasil o catolicismo. E então a igreja tinha gestão sobre, porque ela tinha perdido, em certo sentido, era a capacidade de fazer gestão local em torno, no interior das paróquias, das igrejas, dos templos, que até por razões sanitárias, né, porque houve uma concentração muito grande de corpos que iam chegando para serem instalados na cripta, que é o subsolo, né, que é o porão dos templos, das igrejas católicas em particular, e razões sanitárias, então, até levaram o governo imperial, em 1828, a proibir e a estabelecer a necessidade de se estabelecer territórios a céu aberto, ou seja, cemitérios que não fossem na sombra ou no interior dos templos religiosos. Então, a instalação aqui do cemitério da Consolação vem atender essa questão sanitária, vem atender a exiguidade também de espaços dado ao aumento da população, e em si o cemitério da Consolação não resolve o problema dos não católicos, mas a instalação do cemitério dos protestantes cria esse espaço e define então o território daqueles que não professavam a fé católica e chegavam ao encerramento da sua trajetória nesta vida. Só para fazer um complemento, né, o nível de dificuldade, né? O professor citou aqui o período de construção, 4 anos e tal, mas o primeiro insight, a primeira demanda, né, que saiu uma regência imperial, 1801. Então, de 1801 até 1858, foi um nível de dificuldade, porque, além das questões diplomáticas, internacionais, e também a questão religiosa, de manter a boa relação, né, entre o Império e a Igreja Romana, tinha a demanda popular. Quando surge, né, primeiro 1801, volta em 1828, como o professor Marcel colocou, vai para a Câmara dos Vereadores da província, eles não conseguem propositalmente dar velocidade, fica muito claro pelas discussões disso, entre aspas, empurrando aquela situação. Nesse interim, a gente tem uma espécie de revolta no Brasil, que é denominada de cemiteirada, que acontece na Bahia, em 1800, se eu não me engano, em 36, onde não se queria, não se permitia, a população vai à rua para dizer que não queria um enterramento na terra brasileira, no Campo Santo, na terra santa brasileira dos estrangeiros não católicos. Vamos fazer uma paradinha aqui, encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Na sequência, a gente volta a conversar, tratando um pouco mais sobre a questão do enterramento dos não católicos, especificamente dos protestantes, nos cemitérios brasileiros. Não fuja, é rapidinho, a gente já volta.
Olá, eu sou a professora Rosana Schwartz, do curso de Licenciatura em História da Universidade Mackenzie. Se você quer compreender as ações dos seres humanos no espaço e no tempo, venha estudar conosco. Bom, pessoal, estamos de volta com o Memória do Protestantismo Brasileiro, esse programa que, em 8 episódios, nessa primeira temporada, pretende conversar sobre a relação do protestantismo com a sociedade brasileira. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre protestantismo e os cemitérios no Brasil. Conosco o professor Públio, que fez o seu mestrado aqui no programa de Ciência da Religião no Mackenzie, e o professor Marcel, que comigo é professor também do curso de História da nossa universidade, além de ser professor do programa de Educação à História da Cultura. Nós paramos no primeiro bloco, entrando na conversa mais aprofundada sobre os cemitérios protestantes. Nem em todas as cidades o nome é Cemitério dos Protestantes. Vamos começar por aí então. A bola é sua, Marcelo. Muito bem, o problema não era exatamente o elemento protestante. E a questão era o grupo daqueles que não professavam a fé católica apostólica romana e que, sendo a religião católica a religião oficial do Brasil, declarada pela Constituição de 1824, que afirma que continuará sendo, isto é, já vinha então essa situação desde o tempo do Brasil colônia e do Brasil Reino Unido e Portugal, entre 1815 e 1822, era a questão, então, o que fazer com os corpos dos que em vida não professavam a fé católica. Aí se incluem protestantes das várias denominações, e nós então lembramos de ingleses, que são basicamente anglicanos, na sua maioria. Nos lembramos de alemães, que professam, em grande maioria, a religião luterana, e protestantes mais chamados históricos, denominacionais, que compreendem, então, presbiterianos, batistas, metodistas, mais tarde de outras denominações. Todos eles, ao morrerem, davam trabalho para a sua família, para a sua comunidade, porque não podiam ser acolhidos nos cemitérios que eram, então, território exclusivo para o catolicismo. Então, dependendo da região do Brasil, dependendo da cidade, dependendo da comunidade presente, prevalecia, digamos, um certo grupo e uma certa identidade. Por exemplo, nós falamos há pouco do cemitério dos ingleses. Isso era um título dado até um tanto genericamente, né? Porque havia ingleses aqui, no fim do século XVIII, especialmente no século XIX, a partir da chegada da família real aqui, pelos tratados estabelecidos, e os ingleses vieram inclusive com funções técnicas, empresariais, e começaram a multiplicar sua presença aqui no Brasil. Então, são dessa época os cemitérios ingleses na capital do Império, na época, Rio de Janeiro, cemitério dos ingleses em Recife, cemitério dos ingleses em Salvador, como já foi mencionado pelo professor Eduardo Brunhosa. E esses cemitérios, então, não seriam estritamente para ingleses, mas para não católicos. Acontece a mesma coisa também aqui no interior, em Americana, né? Sumaré. Americana, aquela região americana, Santa Bárbara. Né? Ali a maioria é batista, os primeiros são batistas e metodistas, no caso, né? Que são os americanos que ficavam naquela região, né? Os que vieram em número maior na década de 1860, mais ou menos, no pós-guerra da secessão americana, e dividiam-se entre batistas, e metodistas e presbiterianos, congregacionais. O cemitério, então, que passou a acolher os mortos, não tinha o nome protestante e não tinha o nome em inglês. Qual era o nome desse cemitério, professor? É cemitério do Campo. Eles usavam esse termo, né? A questão cemitério do Campo, Campo Redondo, aqui em São Paulo. A primeira proposta para o próprio cemitério da Consolação era como Campo Redondo. Sim. Tem também, como o professor já colocou, né? A questão principal não era ser inglês, mas, de alguma forma, eles identificavam. Além do cemitério dos ingleses, também tinha o cemitério dos alemães. Dos alemães. É verdade. O cemitério germânico aqui em São Paulo, ele vem numa toada meia
em paralelo com a história da Consolação, ele fica na região de Parelheiros. De Parelheiros, Na cemitério de região Colônia. Parelheiros. Isso. O cemitério de Colônia, ele foi, mais recentemente, ele foi restabelecido e reorganizado pela mesma associação que conduz, que dirige os cemitérios protestantes de São Paulo, que são em número de 5, contando Itapecerica da Serra como parte da Grande São Paulo. E esse cemitério de Colônia, ele foi implantado por necessidade devido à presença de famílias alemãs que chegaram por volta de 1820 e 28 nessa região, em grande número, e ali ficaram isolados, inclusive da cultura, tanto que há assim, uma defasagem cultural mesmo, acentuada, até de escolaridade, até hoje verificável, por conta desses descendentes, desses alemães que ficaram um tanto isolados nessa região. Nós queremos aproveitar e fazer o registro, nosso agradecimento à Associação de Cemitérios Protestantes, que nos franqueou a entrada aqui na sua área, aqui no cemitério, aqui na Consolação, na Rua Sergipe, e também na Doutor Arnaldo, no Cemitério do Redentor, que faz parte do grupo. E enquanto nós conversamos aqui, você está vendo aí algumas imagens, algumas fotos que nós estamos apresentando, que foram feitas lá. Marcel, a família do Marcel... Sim, né? Eu já sou uma pessoa prevenida, investi no meu futuro. Na verdade, tivemos a ideia de adquirir lá um jazigo, e estão depositados lá, então, restos mortais da minha mãe e da minha avó materna, que era protestante, nascida na Suíça, e também da minha sogra, que era protestante de berço. Portanto, estou fazendo jus ao nome do cemitério dos protestantes. Nós estamos aqui conversando, e atrás aqui de nós tem o reverendo Chamberlain, que é o nosso fundador. Eu pensei nele. Muitos dos nossos, podemos chamar assim, os pais fundadores mackenzistas, naquela primeira geração de missionários americanos que são ligados ao Mackenzie, estão sepultados aqui no cemitério dos protestantes, aqui na Consolação. Não é o caso do nosso reverendo Chamberlain. Né? O reverendo Chamberlain, ele residiu nos seus últimos anos de vida no estado da Bahia, também alternando com Sergipe, e quando ele ficou doente, ele foi para a casa do filho dele e acabou falecendo ali no dia 31 de julho de 1902 e foi sepultado no cemitério dos ingleses de Salvador, que por coincidência eu conheço porque estive uma vez fazendo uma visita, participando de um congresso de engenharia, e o congresso tinha sede na Universidade Federal da Bahia, que tem uma das suas unidades em frente ao cemitério dos ingleses. E então fui visitar o cemitério dos ingleses. Fazer um passeio no cemitério? Fui fazer um passeio, né? Eu não me lembro ter visto lá o túmulo, a sepultura, identificada com o nome de George Chamberlain, que é o fundador do Mackenzie, foi pastor aqui da primeira igreja presbiteriana de São Paulo, desde 1869 até 1885, portanto, está muito relacionado aqui à igreja local, uma grande figura da geração dos pioneiros. Ele, então, está no cemitério dos ingleses e era norte-americano. Então, na Bahia... O que só comprova o que nós estávamos falando, não era preciso ser inglês, né? Não tinha nada a ver com a nacionalidade propriamente dita. E ele, na Bahia, não podia ser sepultado no cemitério, vamos dizer, municipal. Nessa época, estávamos no tempo já da República, não era mais tempo do Império, mas havia ainda essa dificuldade, porque não havia sido assimilada ainda esta ideia de que o cemitério deve ser realmente um espaço sagrado, no sentido das emoções, no sentido realmente dos sentimentos que desperta, mas ele é, na realidade, um espaço que não é propriedade religiosa, né? Sim. Então, justamente essa secularização dos cemitérios foi um grande avanço assegurado pela Constituição Federal de 1891, que dessacralizou, que abriu os cemitérios para serem, então, geridos pelas instâncias municipais. Aqui na Consolação, o cemitério dos protestantes, só para o
quem está nos vendo também se situação. Do mesmo jeito que nós temos grandes personalidades para o Brasil, no cemitério da Consolação, Sim. como todo, por exemplo, quem, Públio? Ex-presidente Washington Luiz, ex-governador de São Paulo, Campos Salles, da área da cultura você tem Oswald de Andrade, Cecília Amaral, a família Penteado, são vários personagens. E o propósito inicial, né, da discussão, da criação do cemitério da Consolação, que era tornar ele laico, que era de alguma forma tentar diminuir ou acabar ao menos na situação de morte com a discriminação, com o distanciamento, não acontece, porque os protestantes não conseguem ser enterrados, mesmo sendo o primeiro cemitério laico do nosso estado, na época da província de São Paulo de Piratininga, o segundo da nação, os protestantes não conseguem ser ali enterrados. A solução a ser encontrada é, no mesmo ano, abrir o espaço para o cemitério chamado de protestante, que fica de muro com o cemitério da Consolação. É um recorte do terreno, né? Acabou sendo a solução, porque o cemitério da Consolação, ele nasce, ele surge com toda a dificuldade que a gente já citou, 57 anos de história, de idas e vindas entre império, entre vereadores, entre religiosos, higienistas, positivistas, e quando ele é inaugurado, quem vai fazer a administração dele é a Igreja Católica. Então é colocado um padre para fazer a administração, e apesar de ser um espaço laico, a primeira coisa que é inaugurado é a Capela Católica, é feita uma missa. E as famílias que ali vão ter acesso não são as famílias dos mais simples, dos mais pobres, de jeito nenhum, e muito menos a dos estrangeiros protestantes. E aí surge a necessidade. A gente vai ter, ainda em 1858, o início do chamado cemitério dos protestantes. Na sequência, poucos anos depois, a gente vai ter o cemitério dos judeus, e já entrando dentro do século XX, a gente vai ter, na região de Guarulhos, o cemitério dos islâmicos. Então você acaba tendo a tal da confessionalidade do cemitério ou do Campo Santo. Ele se torna, dentro de uma cultura, que é o caso da pesquisa, né, a sacralização dentro da cultura do folclore popular católico, um terreno especial, um terreno santo, um terreno que propicia benefícios ali enterrado para um pós-morte, e gera uma necessidade, uma demanda de outras confessionalidades criar os seus espaços para enterrar os seus mortos. Se de um lado nós temos Matarazos, Penteados, presidentes da República, do outro lado, nesse recorte... Temos gente importante também. Temos gente importante? Pelo menos para o nosso universo protestante. Por exemplo, nós temos lá o pioneiro presbiteriano no Brasil, reverendo Simonton, né, que morreu em São Paulo, precocemente atingido por epidemia grave, e foi sepultado no cemitério dos protestantes. Ao lado da tumba dele, um outro nome também marcante para a história do presbiterianismo, que foi do ex-padre, né, José Manuel da Conceição, que tem a ver com a primeira geração, justamente, de pioneiros aqui, com as origens do presbiterianismo no Brasil, e eles estão sepultados lado a lado. O José Manuel tem uma curiosidade sobre o sepultamento dele, né? Como ele nunca pastoreou exatamente uma igreja. Desde o momento que ele é feito pastor protestante, ele vai novamente num roteiro, passando pelas paróquias que ele foi padre, e ele vai então pelo interior de São Paulo, entra por Minas, vai sair no Rio de Janeiro, e é encontrado doente na região metropolitana do Rio, e ele andava com as suas vestes sacerdotais, né? Como com a sua batina, e foi confundido como padre. Então recolheram ele e levaram ele para um hospital católico, e lá trataram ele, e como padre, e, bom, veio a falecer como padre, e aí ele então é levado para ser enterrado como padre, e o processo de excomunhão dele estava no Vaticano, e claro, não tinha e-mail, não tinha nem fax, demorou um pouquinho. Sim. Quando chegou de volta, ele não pode ser enterrado aí. O cara, mas quem é? Não, aquele lá não era pastor. Não, peraí, então desenterra ele. E ele foi exumado. É exumado. O reverendo Blackford vai ao Rio e traz o corpo dele de volta, e ele é novamente enterrado aqui ao lado do Simon. Né? Mas nós temos personagens bastante próximos de nós aqui em termos Mackenzie, como por exemplo
o Dr. Horácio Lane, né, que tem muito a ver com a nossa história. É o presidente mais longevo. Mais longevo, de 1885 a 1912. Faleceu no dia 27 de outubro de 1912. Foi decretado, inclusive, feriado aqui na cidade de São Paulo, em respeito à memória de Horácio Lane. O seu corpo está lá. E estão pessoas outras aqui ligadas, o Dr. Waddell, por exemplo, que foi sucessor de Horácio Lane na presidência Mackenzie. Os presidentes americanos, os presidentes do Mackenzie, que eram americanos, quase todos estão aí. Alguns que depois do Dr. Waddell entrou em cena temporariamente um outro presidente que foi morar nos Estados Unidos e morreu lá, mas quem teve um mandato aqui bastante longo e produtivo foi o Dr. Benjamin Honeycutt, que foi um dos fundadores também dos cursos superiores em Lavras, né, que é homenageado em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. Existem lá referências ao Dr. Honeycutt. E o corpo dele está aqui no cemitério dos protestantes. Ele faleceu em 1962, aos 76 anos. Então, é mais um nome ligado ao Mackenzie. Dr. Flamínio Fávero, por exemplo, que foi aqui um ilustre reitor no ano de 1958, sucedendo ao Dr. Henrique Pegado, e teve projeção acadêmica da USP, no Mackenzie. Tem também lá, a sua sepultura está no cemitério dos protestantes. E há outros nomes. Localização geográfica, aqui muito próximo, aqui nessa nossa região do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana Unida, que é a primeira, a mais antiga, após a separação dos ramos presbiterianos. Acabou o cemitério sendo também um espaço que tem muito a ver com essa dinâmica do presbiterianismo em São Paulo e do Mackenzie. Por exemplo, o primeiro pastor que foi quem liderou a Igreja Presbiteriana Independente em 1903, o cisma de 31 de julho, reverendo Eduardo Carlos Pereira de Magalhães, ele está sepultado no mesmo cemitério, também cemitério dos protestantes. Isso reforça, então, esse argumento. Dois pastores que pertencem à organização da Igreja Unida de São Paulo, Presbiteriana Unida, reverendo Zacarias de Miranda e o reverendo Carvalhosa, os dois estão sepultados também, seus corpos estão no cemitério. O Carvalhosa e o Pereira, que nunca se deram muito bem estão em vida, próximos. estão próximos, né? Estão próximos. Aquela teoria lá de que, dependendo de como enterra, esses dois aí, na hora que ressurgirem, que se virem um do lado do outro, vai ser um problema, né? Acho que vamos ter vários problemas desses. Numa certa posição, próximo da entrada do cemitério, está lá a sepultura do reverendo Boanerges Ribeiro, cuja história tem muito a ver com o Mackenzie. Uma história recente, do Mackenzie e da Igreja Presbiteriana do Brasil. E está lá sepultado. Também sua esposa está sepultada na mesma tumba. E temos outros nomes que talvez não são tão assim difundidos no Mackenzie, ou pela sociedade geral não são tão conhecidos, mas que estão relacionados com o nosso dia a dia. Professores que trabalhavam no Mackenzie, foram sepultados lá, familiares de pastores e de missionários. E então temos assim algumas dezenas de nomes da nossa história presbiteriana e da nossa história como Mackenzie que estão ali, perpetuados pela lembrança dos seus nomes. Vou citar só mais um, se me permite, que é uma figura interessante sobre a qual já também pesquisei um pouco, que foi Francisco Rodrigues Santos Saraiva, ex-padre católico, que nasceu em 1835 em Portugal e faleceu aqui no ano 1900, exatamente no ano 1900. E ele foi sepultado no cemitério dos protestantes. Eu já estive lá à procura da sepultura onde estariam lá seus restos mortais, mas no caso dele já houve também um traslado de restos mortais. Ele foi então transportado, os seus restos foram transportados para um outro endereço, juntamente com o filho Eliezer Saraiva, que foi engenheiro aqui da terceira turma de engenharia civil e que foi
aqui presbítero da Igreja Presbiteriana Unida, pessoa pertenceu à liderança presbiteriana de São Paulo, era filho do ex-padre, porque o padre casou depois que... O padre tinha um filho. Ele se casou, morou em Santa Catarina. Vamos ter que fazer um programa sobre as histórias não contadas no cemitério. Daria um bom programa. Mas o caso de Santo Saraiva, autor de uma monumental obra, utilizada até hoje, que é o grande dicionário latino-português, Santo Saraiva, dicionário Saraiva, utilizado por todos os operadores do direito, que recorrem então um pouco às obras em latim, no caso um dicionário. O dicionário Saraiva não tem a ver com a editora Saraiva, tem a ver com a figura de Santo Saraiva, que foi professor aqui da nossa escola de engenharia, foi professor da escola americana e tem uma relação muito próxima com Mackenzie, porque chegou, inclusive, a morar aqui nas dependências do Mackenzie nos seus últimos anos de vida. Então, são nomes que nos associam aqui o cemitério dos protestantes à história do Mackenzie. O reverendo Alderi, historiador, pesquisador, já produziu textos, inclusive publicou no jornal Brasil Presbiteriano alguns destaques de personalidades presbiterianas que têm os seus corpos, seus restos mortais depositados no cemitério dos protestantes para justamente demonstrar a importância do cemitério, pelo menos no sentido simbólico, né? Associado à nossa história, a história das origens do presbiterianismo do Brasil. Há outros aspectos também de pessoas não presbiterianas, mas que eram alemães ou que eram luteranos, alguns não luteranos, até judeus. Então, o cemitério, inclusive na página correspondente a esse cemitério que está na internet, fala em termos ecumênicos. Para fechar esse nosso bloco aqui e essa parte da nossa conversa, eu queria só tentar rapidamente provocá-los para a fala final, fazendo o seguinte questionamento. Hoje, se enterra qualquer pessoa em qualquer lugar. Não temos mais as polêmicas nem as privações jurídicas, religiosas, mais amplas, né, sobretudo nesses cemitérios que são de administração pública. Será que ainda devemos guardar essas tradições de caráter religioso e confessional, ou isso não cabe mais? Só fala sobre isso, Marcel, e aí o seu fechamento. Bom, tecnicamente não seria necessário separar, né, as áreas, porque são pessoas que em vida fizeram suas opções religiosas e em morte se igualam e requerem então o respeito, o trato de terem seus corpos depositados num terreno para isso designado. Talvez um complicador maior seria a questão da cremação, por exemplo, que acaba dando fim ao corpo e que não precisa nem de território para isso, né? Inclusive, a Associação dos Protestantes, Cemitérios Protestantes, tem um cemitério aqui em Itapecerica que também é crematório. Então, abre mais uma variável aí para complexizar um pouquinho. Tem que fazer um programa com o pessoal da teologia, então, para conversar sobre isso. Mas a questão muitas vezes é de natureza assim afetiva, familiar, né? Então, por exemplo, quando a minha mãe foi sepultada aqui no cemitério dos protestantes, você estava presente, sim. O pastor, o reverendo Carlos Aranha Neto estava presente, e então aquele momento de despedida, num pequeno recinto lá, chamado de capela, bastante pequeno, reduzido, mas assim, onde há realmente um clima assim de comunhão e de solidariedade e sobretudo de gratidão a Deus. E a questão de ser num cemitério de pessoas que temeram a Deus em sua vida, que seguiram, isso parece que favorece assim a um certo bem-estar, quase que uma compensação, dizer, aqui ela está bem, né? Nós sabemos que o corpo volta ao pó e não passa disso, né? Mas sabemos que o lugar onde a gente rememora, recapitula o significado da existência dela, também traz, evoca sentimentos, e o cemitério, então, dos protestantes, com esta marca protestante
e com nomes tão honrados do protestantismo, a mim me inspira. Não sei se eu estou falando... Não, já estou de olho. Já vi que tem uma vaguinha lá entre o Simonton e o Blackford. Eu já estou tentando já ver se eu consigo ficar entre os dois. A mim me inspira. Eu brinco às vezes assim, olha, já resolvi morar aqui perto, na Rua Maranhão, que eu fico a meia distância do cemitério, se o caso for muito grave, ou no caso do hospital, pode ser o Samaritano, fundado também pela família Lane, ou o cemitério aqui, que está mais próximo de nós, a Santa Casa, que é o Hospital Santa Isabel, a Santa Casa. Então, vou dar pouco trabalho para a família. E não se esqueçam, Rua Sergipe, 177, é um endereço muito interessante. Recomendado. Públio. A questão, ela também é simbólica, né? Então, você saber onde a pessoa está, como o professor Marcel falou, no caso da confessionalidade, da fé protestante, de maneira ampla, de maneira geral, não se importa, não se discute, de maneira geral, o tipo de morte que a pessoa teve, mas o tipo de vida, a fé que ela professou em vida. A questão da morte, se foi trágica, se foi tranquila, ela é indiferente. E o local onde se enterra também é diferente. Já não era o caso do que a gente tinha no século XIX, na discussão que a gente fez aí no primeiro bloco. Havia toda uma distinção. Pensando hoje, e nós temos avançado essas questões legais, jurídicas, também essa questão mais folclórica dos embates aí das religiões, principalmente do que vivemos no século XIX, entre catolicismo e protestantismo, eu entendo que vale a pena a importância de um bom enterramento, de um bom sepultamento, para trazer a referência. As famílias precisam dessa referência, precisa ter esse momento de despedida, tem a ver também com a manutenção da história. Nós sabemos, pela fé que nós temos, que não é o local, o corpo realmente volta ao pó, mas para a família, para a continuidade dos filhos, dos netos, é bom você ter a história. O cemitério, tanto dos protestantes, com todos os nomes que o professor Marcel citou, é uma aula de história. Então você pega toda essa história que foi aqui citada, do Mackenzie, da Igreja Presbiteriana. O que eu sinto falta nos cemitérios é esse uso. Então o cemitério ainda carregamos dos séculos passados a questão mística, a questão folclórica, de ser um lugar de assombro, de ser um lugar que evoca espíritos, e não utilizamos o cemitério, por exemplo, para uma pedagogia. O cemitério poderia, né? Imagina meninos e meninas do Fundamental 2 tendo uma aula de história de São Paulo, uma aula de história de determinado item a partir de um escrito de lápide, de uma frase que ficou registrada de um personagem ali sepultado, uma visita ao cemitério da Consolação, e você passeia pela política paulista, pela arte política, pelas ruas. Então eu vejo ainda hoje, nesse sentido, um certo prejuízo, um desuso, um desaproveitamento do terreno cemiterial por essas questões ainda místicas, assombrosas. Eu acho que se perde na pesquisa. Eu não avancei nesse item, mas depois, continuando pesquisando, nós vemos o recurso econômico que o turismo traz em determinados cemitérios na França, em Londres. Eu acho que o Cemitério da Consolação, o Cemitério dos Protestantes, tem totais capacidades de criar uma agenda de turismo, uma agenda pedagógica, para ser um item não apenas de memória, não apenas de lembrança, mas também ser um local para os vivos. Então, nós vamos encerrando esse bloco por aqui. Eu quero agradecer ao Colégio Batista da Penha, que liberou o nosso querido professor Públio para estar aqui conosco. Com certeza estaremos outras vezes juntos, não necessariamente para falar de cemitério, podemos falar de outros assuntos? Podemos. Então tá certo. Professor Marcel, nós vamos explorar ele muito ainda, temos 150 anos de história para contar, e o Marcel é patrimônio mackenzista, vai estar com a gente em outros momentos. Aguarda aí que a gente já volta. Um forte abraço.